Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Moraes, especialista em inovação, branding, sócio da FM Consultoria. E nesse episódio vamos falar sobre storytelling e a conexão. Bom, para quem já está me acompanhando sabe que todo momento eu estou olhando aqui do lado, eu tenho uma Dália aqui do lado para me ajudar a criar esse roteiro para fazer esse podcast aqui para vocês, para não ficar simplesmente falando um monte de coisa aqui. Eu tenho, obviamente um roteiro. Primeira pergunta que eu faço para vocês: storytelling é contar história. Quem não gosta de contar uma boa história? Quem não gosta de consumir uma boa história? Vou dar um exemplo clássico. Eu sempre gostei muito de personagens e tal, não sou tão fanático, não sou tão geek, mas eu gosto, de Homem de Ferro, Batman, Transformers. O Batman, ele já lançou 3 filmes falando sobre a origem dele e é sempre um sucesso. Porque é sempre uma boa história. Todo mundo sabe o que aconteceu, mas é uma boa história. O Chaves, ele passa no Brasil, se eu não me engano, desde a década de 80. Não sei se é da década de 70 ou 80, mas 80 com certeza. Porque eu era pequeno e já assistia o Chaves. Se o Chaves passar hoje, todo mundo sabe o que vai acontecer e todo mundo vai assistir, porque o Chaves é uma boa história. Então toda vez que a gente está contando uma boa história, a gente consegue engajar as pessoas, a gente consegue prender a atenção das pessoas. Então, se eu começar a falar para vocês assim, dados de mercado, assim, tal, talvez eu não prenda tanto a atenção. Mas se eu começar a contar uma história sobre um case de mercado, sobre algo que a gente fez num cliente ou numa agência que eu trabalhei, talvez eu engaje um pouco mais. Por que eu estou dizendo isso para você? Tem um estudo de um psicólogo chamado Jeremy Bernner que diz que nós temos a tendência de lembrar 22 vezes mais quando algo é nos contado por uma história e não simplesmente contado. O que quero dizer com isso? Tem uma teoria que diz que o storytelling, quando ele é contado baseado em dados, ele dá mais certo do que simplesmente contando uma história. Então, se eu chegar para vocês aqui e falar assim, olha, vou contar a história desse relógio aqui, só para vocês entenderem. Esse relógio, não sei se dá para ver, ele é um Seiko baseado na guitarra do Brian May. Eu sou Queen maníaco, o Brian May é o guitarrista do Queen. Bom, olha que legal esse relógio. Ele é baseado na guitarra do Brian May. Pessoal, o Queen é uma das maiores bandas do mundo, na minha opinião, a maior de todas. E a Seiko fez uma parceria com eles e desenhou um relógio baseado na clássica guitarra do Brian May, porque o Brian May foi quem construiu a sua guitarra. O Brian May é um PhD em astrofísica e ele não gostava do som que a guitarra fazia, as guitarras faziam. Então ele e o pai dele foram no fundo da casa deles e construíram a Red Star, que é a guitarra que o Queen sempre tocou. Vocês podem ver todos os shows do Queen, 99% das vezes o Brian May está tocando com a Red Star, que é a guitarra dele. E eles lançaram um relógio. Entendeu a diferença? Isso que o Jeremy Bernner quer dizer. E aí, eu peguei uma outra fonte do Brian Honigman, que é o CEO da Honigman Media, que é uma empresa de mídia muito grande dos Estados Unidos, que ele diz que contar histórias sempre foi o papel do marketing. E é verdade. Quando a gente começa a ver as grandes campanhas, as campanhas memoráveis, as campanhas que todo mundo lembra, são campanhas em que nós temos histórias muito bem contadas. Pode ser um comercial de 30 segundos, pode ser um filme, como o filme da Nike, por exemplo, pode ser um comercial de 2 minutos. Eu particularmente gosto muito do comercial chamado, é um comercial para a revista Época, que o Washington Oliveto desenvolveu, chamado A Semana. Depois vocês podem entrar no YouTube e digitar A Semana, revista Época, vocês vão ver um comercial de 2 minutos, que é um comercial simples, feito com um banco de imagens, uma voz, aquela voz meio de computador, uma locução muito simples, um banco de imagem muito simples. Acredito que o editor não deva ter passado mais do que 1 hora fazendo aquele vídeo. Mas o texto é muito bom. O texto é do Oliveto, né? O que a gente vai falar? O texto de Washington Oliveto não tem muito o que falar. Bom, o que é legal do storytelling? O storytelling é assim, como eu falei a história desse relógio. O storytelling é algo que linka, porque história é o que dá sentido e causa efeito nas pessoas. Então, como eu falei para vocês, se eu falar para vocês que esse é um relógio da Seiko com o Brian May, ok. Se eu contar a história da guitarra do Brian May e a importância que esse relógio tem,
eu tenho certeza que mesmo você que não é que nem um Queen maníaco, vai querer esse relógio. Ou pelo menos vai se interessar em saber um pouco mais sobre o relógio. Bom, o storytelling, ele... Né, o que eu vou dizer aqui? É uma frase do Ben Stiller, que é o astro americano, todo mundo conhece o Ben Stiller, né? Clássicos filmes aí dele. Vamos pegar um que eu gosto bastante que ele faz com o Robert De Niro, que ele é o genro do Robert De Niro, do museu também, que é muito bom. Eu estou esquecendo o nome dos filmes agora, mas vocês sabem qual que é. Uma Noite no Museu, se eu não me engano, que é clássico. É um baita de um ator comediante e tal. É filho de um grande comediante que infelizmente faleceu, que fazia o Seinfeld. E o Ben Stiller ele fala o seguinte: o bom storytelling gera, né, o bom storytelling, ele reside na conexão emocional. Então, o bom storytelling, ele conecta as pessoas. É isso que o Ben Stiller quis dizer. Ele deu uma entrevista recentemente no South by South, né, que é o SXSW, porque ele está lançando uma série agora com a Apple TV, e ele fala muito disso. Então, e ele é um cara que conta histórias, né? Ele ganha milhões de dólares por ano contando histórias. Então, isso que é interessante. Quando a gente começa a entender o quanto a história faz sentido na vida das pessoas, a gente cresce ouvindo histórias, é muito importante para a gente entender como que a gente pode criar essa conexão. Agora, tem um ponto fundamental para encerrar esse vídeo aqui, desse Pode Planejar, que é um podcast que eu estou fazendo de videozinhos de 7 a 10 minutos, que é do meu amigo Paulo Macedo, que é um dos maiores nomes aí do copywriter do Brasil. Ele fala o seguinte no livro dele: todo cliente é herói da própria história. Storytelling é sobre pessoas, não marcas. Então, quando você vai criar o storytelling da sua marca, você tem que colocar como protagonista as pessoas aonde a sua marca ajudou ela a resolver um problema, a superar um desafio. E não a sua marca é o grande protagonista. Por mais que a sua marca esteja patrocinando aquela história, seja um filme, seja um comercial de 30 segundos para a TV ou para o YouTube, seja um podcast, seja o que for, o protagonista da história é o consumidor. Porque o Sam Walton já falava lá atrás, não importa se você é funcionário, se você é diretor, o nosso cliente é sempre quem importa, porque é ele que decide colocar o dinheiro em outra empresa. Então, quem decide comprar o iPhone ou o Samsung, comprar o Nike ou a Adidas, comprar a Mercedes ou a BMW, comprar o BYD ou a GWM, comer no McDonald's ou no Burger King, quem decide? São as pessoas. A marca, ela cria uma história para envolver as pessoas, para quando eu tiver com fome decidir no McDonald's ou no Burger King. Para quando eu quiser comprar um carro, eu comprar um carro da Chevrolet e não da Fiat. Quando eu quiser ir viajar, eu ir para os Estados Unidos e não para Paris. Quando eu precisar de um tênis novo, eu comprar um Nike e não um Adidas. As marcas criam essa história, mas quem decide é o consumidor. Espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram, @FelipeMoraes2309, ou acesse meu site www.felipemoraes.com. Obrigado.